para gravar, tá? Vocês têm que aceitar aí, tá? É bem isso. Quem é que foi que falou? Foi a Cláudia? Alguém que foi na... Não, a Marta, acho que falou que foi na casa de alguém que estava assistindo um jogo, né? Ficou com a emoção toda abalada e chegou em casa, daí você questionou, né? Isso, ressignifiquei. Será? Questionei, Então, né? Ficar com isso? não é? É que um atendimento que eu fiz hoje, aí a pessoa, ela veio para mim por causa, eu vou falar aqui porque a pessoa não está aqui, porque ela foi abusada, né, desde os 5 anos, aquela história que eu já falei aqui de um senhor. Aí hoje fui ressignificar alguma coisa, daí ele falou assim, signifiquei a história dele falou, daí ele, para mim que ele nunca tinha tido carinho, amor, alguma coisa de ninguém, né? E hoje daí eu comecei a questionar e ele teve muito amor da madrinha, do padrinho, de uma pessoa que era vizinha. Eu falei, então tá vendo? Você tem motivo, será, para ter tanta dor aí dentro de você? Você foi amado também. Ele falou, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a gente fica tão focado na nossa dor e não percebe ao redor que tem acontecendo coisa boa, gente, ao nosso redor. Está acontecendo coisa boa ao nosso redor também, não é só coisa Verdade. ruim. Uma outra pessoa que eu atendi ontem, ela falou, mas na TV é só desgraça, é só coisa ruim. Eu falei, sim, porque vocês ficam naquela sintonia, naquela rádio que só traz... Focada nas coisas ruins, né? Eu falei, bora lá mudar, tem muita coisa boa acontecendo por aí. Verdade. Foca, né, lá, muda para lá, muda para É onde. como conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? É verdade. Está avisando que não vai assistir aula hoje online. Pastora, boa noite. A aula hoje será sobre o quê? Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não peguei. Quem é que está falando? É Cláudia. Cláudia, a gente sempre vai estar falando de uma forma ou de outra sobre emoções, sobre o que geraram as emoções, o que geraram as traumas, de onde que vem o formato do nosso corpo, de onde que vem o formato do nosso nariz, da nossa orelha. Vai ser tudo mais ou menos com o mesmo sentido as aulas, tá? Tá certo, ok. Mais alguém? Anotações, e aí eu vou botando. Primeiro dia, a gente trabalhou sobre as emoções. No segundo dia, por isso que eu para poder... Eu mandei lá para vocês o nosso estudo, tá? Está lá no grupo o estudo da primeira aula. Oi? Para o se tem alguém com o microfone aberto, está criando essa zoada. Quem não está falando, fecha o microfone, tá? Pronto, Cláudia, pode falar. Eu quero saber o seguinte, eu consegui, graças a Deus, né, baixar a aula de ontem, e aí eu queria saber o seguinte, até coloquei um recadinho lá, o material que você vai disponibilizar, que você falou aí, você disponibilizou lá no grupo ou foi no e-mail? No grupo. Anota tudo aquilo que eu li, né, o rascunho, aquilo que eu li, está lá no grupo. Eu não sei se você entrou antes ou depois. Eu acho que foi depois, porque eu assisti, depois a internet ficou ruim, é tanto que eu estou usando meu esposo, eu não vi ainda, mas eu vou ver. Vocês me falarem, gente, porque daí eu envio, porque eu acho que a Eliane também, né, Eliana? Você também acho que está sem o material da primeira aula, né? Né, Eliana? Abre o teu microfone. Sim, estou. Então, tá. Então, eu vou mandar para a Eliana. Alguém mais está sem o material? Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu para ver. Demorou para abrir aquele arquivo da aula de ontem. Porque a Raquel tinha colocado diferente, a maneira que ela fez não ia, vocês não conseguiam abrir, mas foi lá para o e-mail de vocês, porque essa é uma aula privada, tá no YouTube, mas ninguém vai poder assistir, só vocês. Então, tem que ter o e-mail. Então, se vocês forem lá no e-mail de vocês, ela mandou para o e-mail. Então, vocês vão lá no e-mail, clicam no link e aí vocês vão assistir a aula. Tá? O que veio no teu nome, eu consegui abrir. Teve uma outra pessoa que mandou, eu não consegui abrir. Da Raquel, às vezes a Raquel
Às vezes a Raquel, que é a minha assessora, ela manda as coisas para vocês, viu, gente? Pronto, pastor, eu não recebi, não, viu? O material. Se puder encaminhar para mim, eu agradeço. Sim, claro. Vamos ver aqui se tem alguém aí que está esperando para entrar. Deixa eu ver quem é que está esperando. Acho que está tudo bem. Bom, vamos iniciar então? Acho que já veio todo mundo aqui. Vamos. Bom, tem que ficar de olho aqui. Marilete, tudo bem? Você está aí? Conseguiu entrar? Marilete. Vendo, mas a Marilete está aí. Ok, gente, então, bom, sejam todas bem-vindas para a nossa segunda aula. Que Deus possa nos iluminar, para que Deus possa, né, estar conosco, trazendo o que for da vontade dEle para as nossas vidas, que Ele nos abençoe hoje e nos traga muito conhecimento, né? Muita paz com isso e muito aprendizado também. Andréa, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Eu não conheço a Andréa, estou conhecendo agora, o teu microfone está fechado. Amém, obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Que bênção. Andréia não é do nosso grupo, hoje ela é. Não era até então, né, Andréia? Andréa. Tem Andréia aqui, Não. tem Andréa. Tem duas. Eu sou a Andréa. É a Andréa. Estou iniciando hoje. Quem que te indicou? Através de quem que você veio? Eu estou no grupo do MPC, eu sou da turma 6, da Dalila, aí eu vi o seu contato ali com as meninas do MPC, e aí eu comecei a te seguir, e eu achei interessante, e foi. Ok. Eu acho que eu não mandei também o estudo da primeira aula, né, para você, só a Não. aula gravada, o material não. Tá. A aula gravada. Uhum. Ok, vou te mandar depois. Então, bora lá, gente. Então, a gente está aqui aprendendo sobre as emoções, né? Como as nossas emoções são importantes, como elas geram doenças. E é que nem hoje estava comentando com a Marta, né? Dei umas instruções de um atendimento, ela estava atendendo uma menina que desde os 13 anos que ela tem menstruação, né? Ela já tem 18, né? Então, o que ia acontecer? A percepção dela, né, Marta? A percepção dela em relação ao pai, em relação à família. Então, o que gerou nela, né? E sangue, né? O sangue quer dizer nossa família. Todo problema que a pessoa tem com sangue é família, né? Sangue está relacionado à família. E a Marta conseguiu ir atender ela, né, Marta? Que bom, que bom. Fiquei muito feliz, foi muito gratificante, gente. Não, muito profundo. A menina saiu dizendo, Marta, parece que eu estou mais leve, não, eu estou bem, estou me sentindo outra pessoa. Isso aí, gente, você tirou uma emoção que estava presa nela. Presa, igual você falou, que Deus usa a gente mesmo. Eu coloquei palavras ali que nem estavam na minha mente, que não estava nem na colinha que eu fiz lá, né? Nem estava, veio assim as palavras, veio assim que eu falar, e foi muito profundo. Isso aí, gente. de... Quem quer falar? Eu estou dizendo, é realmente algo de Deus, né? Não... Cláudia também. Ó, tem a Cláudia MPC, tem a Marta, tem a Andréa. Que bom, gente. Tem a Marilete, tem a MPC aqui. A Sônia, né, Sônia? Aham. MPC aqui, gente. Não, Fala para a Dalila, eu quero comissão. Viu, Marisete? Oi. Deixa eu compartilhar algo, já que vocês estão falando sobre isso, não vou poder ligar minha Teu volume câmera agora. Sister, levanta um pouco o seu volume. Tá todo. Ok. Ele tá todo. Isso, fala um pouquinho mais perto. As meninas estão ouvindo? As meninas estão ouvindo? Sim. Sim. Até, né, na primeira aula eu entrei aí falando com alguém, né? A Marisete me chamou a atenção, não sei se... Oi? Você estava tagarelando. Pode falar. E eu sou síndica aqui do edifício onde eu moro e a gente teve um problema muito grande no final de semana aqui.
E eu até na hora que eu entrei no Zoom, eu estava conversando com o porteiro aqui, a gente estava alinhando algumas coisas. E foi muito difícil para mim, né, esse final de semana. E daí até ontem à noite, depois eu liguei para a Marisé, ontem. Daí eu falei, nossa, Marisé, estou com afta aqui na minha boca por causa do meu aparelho. Aí a Marisé falou assim, será que é do seu aparelho? E eu comecei a analisar os fatos do final de semana, sabe? Então, foram eventos aqui que eu não pude falar. Eu tive que me calar. Então, e assim, e depois que eu conversei com a Marisete, que eu parei para analisar tudo, gente, a afta doeu mais umas horas e ela acabou. Sumiu. Eu perdi a dor dela, né? E quem tem afta sabe, afta ali no aparelho, o aparelho fica entrando ali no ferimento, gente, é muita dor. E é o dia inteiro aquela dor. Enfim, né? Como realmente as emoções, como a Marisete está falando aí, elas afetam tanto o nosso organismo. E como quando você descobre, praticamente é muito rápido a cura. Uhum. Né? Isso que eu queria compartilhar com o que aconteceu. É incrível, realmente. As emoções são algo, assim, e a cura também é algo, assim, espetacular. Então, só para contribuir um pouquinho, Marisete, né, com esse fato do poder realmente das emoções. Claro. Obrigada, Mari. E realmente é instantâneo, né? Porque a Marta acabou de confirmar que a menina saiu de lá outra pessoa. Outra pessoa. Para quem não é do MPC, a Eliana não é, mas tu conhece um pouquinho desse método, Eliana? Eu já ouvi falar, pastora. Então, esse método é o que a gente usa, a gente consegue, através desse método, chegar à origem do problema, ao que gerou o problema, e então a gente ressignifica, conta uma nova história para o teu inconsciente. E ele acredita, porque o inconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele acredita em tudo, por isso que a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, porque cedo ou tarde ele vai fazer acontecer aquilo que está na sua mente. Uhum. Está estudando muito sobre isso, tá? A minha prima Carmen, ela já conhece um pouco, a Andréia conhece, a Andréia não conhece, mas conhece um pouco, né, Andréia, que eu já usei ali com ela, com algumas coisas, enfim, deixa eu ver, e Késia, tu tá aí, Késia? Késia, bonitinha. A Késia acho que não conhece, mas vai conhecer aí, com o passar das nossas aulas. Então, é mais ou menos isso, Eliana, você vai ouvir muita gente falar aqui, porque aqui tem muitas alunas do MPC, né? Então... Marisete, depois eu quero só colocar uma coisa aqui que aconteceu comigo depois do curso. Eu senti a noite inteira, sabe, meus nervos aqui do pescoço, a minha cabeça, a noite inteira se mexendo, assim, muitas coisas, sabe? Depois desse curso, na segunda-feira que a gente teve, muitas coisas se mexeu no meu organismo, no meu corpo, por causa desse curso. Por causa desse estudo que a gente está fazendo? Por causa desse estudo, por causa desse estudo. Claro, gente, né? A gente, e é o nosso corpo, né? Tudo o nosso corpo. O nosso corpo, a gente não dá muito sentido para ele, a gente acha que é só a nossa cabeça, é só a nossa mente, mas o nosso corpo é a nossa mente junto, né? Eu acho que a nossa mente, ela está em cada célula do nosso corpo. Não existe um lugar aqui que é uma mente. A mente é celular, ela está nas nossas células, em todo o nosso organismo. Por isso que as emoções, ou elas afetam o sangue, né? Como a Marta falou aí dessa amiga, afeta as emoções, a mente mesmo. As emoções afetam a mente mesmo, afetam o corpo, e a gente tem que prestar muita atenção. A gente está aprendendo aqui para prestar atenção quando chegar no momento, que nem a Marta, né, foi assistir um jogo com a irmã, ficou toda adrenalina mil, né, e depois analisou, mas será que eu... Verdade. Pois eu tive que ressignificar, porque eu passei mal. Nossa, gente, como a gente começa a se perceber.
se perceberem aí, será que eu preciso ter esses pensamentos? Será que eu preciso ter essas atitudes? E só esse conhecimento que a gente vai tendo é que transforma, é que muda a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade, conhecimento é verdade, né? Conhecerei a verdade, e verdade vos libertará. Outro versículo que fala, o meu povo perece por falta desse conhecimento, de conhecimento. Verdade. Então, nós estamos aqui para isso. E, como eu estava falando, a nossa mente, ela mente, né? A nossa mente mente, gente. Eu quero pôr um videozinho aqui, vocês prestam atenção, ele está sem som, então vocês vão ter que ler. Leiam o que está escrito, e depois, no final, a gente vai fazer um comentário. Vamos lá, então. Espera aí que eu estou achando aqui ele. Hoje eu treinei com a Marilete um tantão e estava tudo certo. Aí agora chega aqui e dá uns brancos, mas vamos chegar lá. Espera aí, gente. Não é aqui. Só um pouquinho. Ai, ai. Respira fundo. Olha, sumiu daqui o que eu estava querendo. Vamos ver se está aqui. Achei. Pronto. Todos estão vendo? Sim. Sim. Ok. Sim. Eu vou, não vai ter som, vocês leem o que está escrito, tá? Vocês conseguiram contar? Eu contei 12. Eu contei 14. Quem mais contou? Mas é uma chimia, deixa eu falar. Conseguiu contar? Eu contei 14. Nossa, a resposta aqui está escrito 13, né? Alguém mais conseguiu contar? Eu contei 12. Uhum. Eliana conseguiu contar? Marta? Eu também contei 12. Ninguém mais conseguiu. Porque vocês viram que lá falou, pediu para vocês contarem quantos passos o pessoal de branco ia fazer? Exato. Vou voltar lá. Vejam, vamos voltar de novo e ver se vocês conseguem contar. Contem, tá? Vamos ver. Quantos passes de bola o time branco fará? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13, certinho. Ok, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E quem viu um urso passar no meio deles? Eu vi um fantasma lá, parece uma sombra.
Branca. Preta. Quem viu? Viu, não? Quem viu? Eu não vi, vi, estava tão mas- concentrada que eu não vi, não. Tinha alguma coisa rodando, mas eu estava concentrada na bola. É. Quem viu uma sombra preta? Eu vi Eu uma vi uma sombra preta, sombra Marisete, branca. parece um monstro, sei lá, um fantasma. Ok, então agora vocês vejam o final, porque esse é um teste que estão fazendo aí com a sua mente. Então, bora lá. Prestem atenção agora no que ele vai falar. Vocês viram o urso dançando? Vai voltar, olha desde o começo agora. Vai passar um urso aí. Vi. Entenderam? Sim. Sim. Uhum. Vocês viram na primeira vez, ninguém viu urso nenhum, certo? Uhum. Certo. Ninguém viu urso nenhum, mas ele passou lá, gente. Não. A gente estava interessado em contar as bolas, que não faz diferença nenhuma em você contar a bola aqui. É verdade. É só para mostrar para você como a sua mente te engana. É verdade. Entendeu? Como a gente está olhando uma coisa e não Amigo. está vendo o que está passando ao redor. Nunca aconteceu com vocês que vocês foram procurar a chave do carro, por exemplo, abriram todas as gavetas da cozinha para procurar a chave do carro e não encontraram. Depois voltaram lá, estava lá dentro da gaveta, não é? Sim. Então, olha como a nossa mente é, gente. Como a nossa mente é. E assim também nós somos por causa das percepções e das emoções que estão armazenadas. Quando você tem uma emoção que está armazenada em um trauma, você não vê certas coisas ao seu redor. Você vê coisas que nem existem. E muitas coisas vão passando em branco ali, que você não vê, mas que estão ali. Então, aquela percepção, é que nem hoje eu atendi aquele senhor, e para ele nunca tinha tido amor, nunca tinha tido carinho. Aí mostrando, né, trazendo ele para uma outra realidade, ele viu, nossa, não é que eu tinha carinho, né? Eu tinha amor quando eu era pequeno. Mas ele estava tão focado na dor da falta do amor da mãe, que ele nem via o amor das outras pessoas que ele tinha. E assim, talvez eu e você hoje estejamos, né, tenhamos ali uma emoção que está estagnada, uma energia que está estagnada, um trauma que está preso dentro de você, que não faz você ver as coisas boas, não faz você ver oportunidades que a vida muitas vezes te oferece. Verdade. A gente é tão focada na nossa dor, né, naquele trauma que está ali, que às vezes você nem sabe, que nada de bom acontece na sua vida. A sua vida não deslancha, nem na área espiritual, nem na área financeira, nem na área de relacionamento. Tudo. Mas a autopiedade, sabe o que eu falei hoje para uma pessoa? E é isso que você está falando. A autopiedade e a vitimização, e dentre outras coisas, mas isso me veio hoje na minha mente. Ela esconde o que aconteceu de bom. Ela esconde, por exemplo, um pai se separou da mãe e a vida inteira eu vi esse pai sair, levar as crianças no colégio e tal. Só que os filhos hoje não conseguem ver o que o pai fez de bom. Só conseguem ver o que está acontecendo, a situação de hoje. Então, o trauma, as coisas tristes, elas cobrem as coisas boas, as alegrias. Né? E a outra coisa que eu lembrei quando você estava falando, que quando a gente, por exemplo, a mentira, eu fui descobrir a mentira como que você aprendeu a mentir, Sônia? Quando você vê aquilo lá, quando eu era pequenininha, quando você vê aquela cena, você não conta para ninguém, não é para contar. E aí a gente vai descobrindo o porquê que você repete esses padrões.
Isso aí. Porque tem um escondido lá dentro, né? Uhum. Essa emoção que ficou presa aí, que ficou escondida, que está aprisionada aí. Gente, está pedindo para mim atualizar um negócio aqui no Zoom. Se cair, eu vou atualizar. Se cair, eu vou mandar de novo um link lá para o nosso grupo, vocês entrem lá de novo. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui, tá? Só um pouquinho. Ok. Não sei se vai... Parece que eu não vou conseguir. Então, eu vou acompanhar aqui. Eu acho que eu vou encerrar e vou começar outra. Porque deu um problema aqui. Aí vocês vão lá no grupo, vou pôr lá de novo o link. O link, porque aqui está dizendo que vai encerrar em 8 minutos. Tá porque hoje eu fiz todo o cadastro para me cadastrar lá e eles não concluíram o meu cadastro. Porque eu não vou poder fazer só com aquele limite. Eu falei que eu tive que comprar um plano. Tá bom, então? Eu vou entrar aqui e vou abrir uma outra sala, vocês entram lá. E a gente vai... Ok. Então, gente, começa a prestar atenção ao seu redor, nas coisas que acontecem, porque vocês podem se surpreender com as coisas que vocês vão começar a ver de agora em diante. Com essa cura, né, das emoções, trazendo esse conhecimento, a gente vai começar a perceber a nossa vida de outra forma, tá? E como a gente está aprendendo sobre emoções e que elas geram traumas e tudo, eu trouxe hoje um estudo sobre... Alguns já devem ter visto lá no meu Instagram, que eu fiz uns vídeos sobre os partos, né? Os partos e seus traumas. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os partos hoje. Como que os partos geram emoções negativas e aprisionadas, e que ficam aprisionados aí no nosso corpo. Desde o parto, gente, a gente começa a adquirir padrões comportamentais. Do jeito... Quem aí sabe o parto que teve? Se foi normal, se foi cesárea, se foi com fórceps, se foi muito tardio, se demorou muito para nascer. Como é que foi aí? Alguém sabe? O meu foi normal. Uhum. Minha mãe sofreu muito durante o parto, porque no local onde ela estava, no hospital, tinha aquelas formiguinhas pretinhas que dá no canto. Ela disse que foi um sofrimento, ela sentindo muitas contrações, mas aquelas formiguinhas atacando ela. Então, assim, imagine, né? Meu Deus! Imagine o sofrimento. Ela conta que foi muito sofrido por isso, porque ela com contrações no hospital, mas tinha aquelas formiguinhas pretinhas, sabe quais são? Aquelas pretinhas que mordem mesmo. E ela disse que sentindo contração e as formigas atacando, que foi terrível. Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui ou não? Sim. Sim. O que vocês estão vendo? Sim. E-mail, imagens... Não. Eu estou vendo agora, não conseguindo, não. Espera lá. Aqui. E agora? Tem uma imagem de uma barriga. Imagem de uma barriga. Isso aí. Uhum. Nascimento. Aqui. Uma grávida. Isso. Então, a gente vai falar hoje sobre o nascimento e os padrões. Os padrões comportamentais gerados pela maneira que você nasceu. Então,
Nós apresentaremos a seguir diversas relações entre as experiências de nascimento e os padrões comportamentais que tendem a se manifestar ao longo da vida. É muito importante mantermos em mente que cada um de nós tem um nascimento único e que, portanto, o que apresentaremos a seguir é apenas uma base de entendimento para a correlação nascimento-padrão de comportamento, e não deve ser tratado como uma verdade absoluta. É sempre importante, né, perguntar se o seu... deixa eu admitir aqui a Andréia. Se o seu padrão de nascimento, né, aqui no caso eu, como quem é cliente, é sempre importante perguntar se o padrão de nascimento do cliente tem relação com o que ele vive hoje, em termos de comportamentos inadequados, padrões negativos, feridas emocionais, crenças limitantes, atitudes negativas e etc. Então, independente, né, de vocês ter padrão ou não de nascimento, a atividade do renascimento em água morna possibilitará a ressignificação do nascimento. Aqui uma técnica que existe em você fazer na água morna, que também traz cura para o seu interior, cura interior, entendeu? Então, cura dessa energia também que está aí estagnada. Bom, vamos lá, então. Será que está todo mundo aí, gente? Vamos ver. Todo mundo aí. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só ver se está todo mundo aqui. Deixa eu fechar aqui, tá? Tem gente aqui esperando para entrar, gente. Só um pouquinho. Pronto, agora acho que entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Agora, bora lá. Então, nós vamos começar pelo parto natural, que é o menos frequente, né, gente? Hoje em dia, todo mundo opta pela cesárea, né? Então, esse parto normal aqui é aquele que tem condições ideais de recepção. Proporciona o que há de melhor para a vida. Quem já ouviu falar do parto humanizado? Eu já. Então, parto humanizado, já ouviram, né? É aquele onde a criança nasce exatamente naquele ambiente que deveria nascer, né? Um ambiente tranquilo, calma, pouca luz, a temperatura de uma forma que seja como na barriga da mamãe. Então, como o entendemos aqui, é o menos frequente de todos os tipos de parto. Caracteriza-se por condições ideais de recepção ao novo ser que está chegando, respeito pelo tempo do bebê, penumbra, ambiente aquecido, silêncio ou apenas suaves sussurros, né? Contato imediato com o peito da mamãe e manutenção do cordão umbilical até que este pare de pulsar. E essas condições e condutas proporcionam sentimentos de segurança e acolhimento, confiança e aceitação dos instantes de transformação, tendência ao prazer, associação, respiração, vida, entre outras possibilidades. Então, esse deveria ser o parto que todos nós deveríamos ter tido e que todas as crianças deveriam ter tido e que todo ser humano deveria ter tido, mas, né, não é isso que acontece muitas vezes. Então, esse seria o parto onde não geraria nenhum trauma, nenhuma emoção negativa, nenhuma emoção presa. Era o que seria perfeito para o nascimento. Agora temos esse outro parto, eles chamam de parto vaginal, mas vamos falar aqui a mesma coisa com o parto normal. Sem indução e anestesia, mãe e filho participam do processo, cria-se intimidade com a mãe, podem ocorrer sentimentos de abandono, irrelevância, perda de segurança, hipersensibilidade a sons, entre outras possibilidades. Agora vamos ver por quê. Então, o nascimento via vaginal, mãe e filho participam do processo, considerando que não haja indução, anestesia geral ou peridural. O corpo do bebê é massageado na passagem, criando um maior contato e intimidade da mamãe e bebê. Não necessariamente é um parto
realizador, porém ocorre sentimentos de abandono, vou falar depois por quê, irrelevância, perda de segurança, hipersensibilidade a sons, entre outras possibilidades. As condições do parto em hospitais e muitas vezes em casa, frequentemente não são aquelas descritas no parto humanizado ou no parto natural. Esses ambientes normalmente são barulhentos, agitados e excessivamente iluminados. Então, esse é um parto normal, mas é aquele parto feito no hospital, onde, né, não tem, a luz não é adequada, onde os médicos ficam conversando entre si, tirando o bebê aí, né, da mamãe. Então, olha só quantas emoções já estão acontecendo nesse bebê, por causa que saiu daquele lugarzinho quentinho, já foi para um lugar que não era tão quente. Saiu de um lugarzinho onde era silêncio, de repente eu estou aqui com esse monte de gente falando, não estou entendendo nada. Saiu da barriga da mamãe, já corta o cordão umbilical, né, e já levam lá para lavar, para não sei o quê, não sei o quê. Olha só que diferença, né? Ali, gente, já começam as emoções negativas. E olha o que acontece com esse bebê e depois com o adulto. Ele fica com sentimentos de abandono. E olha a percepção, gente. Ele não foi abandonado. Ele não está com... Ele não, aqui diz perda de segurança. Ele não estava sem segurança, mas é a interpretação dele. Hipersensibilidade a sons, porque era quietinho dentro do útero da mamãe, saiu lá para fora, era um monte de enfermeira, médico conversando, dando risada, porque é isso que acontece nos partos, né? Que nem esse dia eu falei com um cliente, ele falou que no parto do filhinho, os médicos estavam lá discutindo sobre qual era o melhor lanche do McDonald's e tal. Então, olha o que acontece ali, como o bebê nessa hora já está interpretando tudo errado. É aquela percepção que a gente estava falando. Então, é dali que vem essas emoções que a gente carrega, por causa da nossa percepção. Às vezes, aquilo nem era tão desesperador para ter gerado esse desespero em você. Não é mesmo no bebê, ou seja, o que for. Então, a importância da percepção. Agora, o parto de cesárea, gente, aquela cirurgia abdominal, desenvolve dificuldades de intimidade com a mãe, culpa pelo trauma cirúrgico e raiva, sentimentos de que algo lhe foi negado em relação à mãe. Pode também apresentar tendências a não completar os seus objetivos. Pessoas que você conhece ou você mesmo que tem tendência a não completar os seus objetivos, talvez, não estamos aqui generalizando, foi por causa disso. Talvez foi por causa do parto que a sua mamãe teve, então, a percepção que você teve ali desse evento todo. Você vê que nós temos percepções erradas desde que nós nascemos. Então, o bebê é retirado através de cirurgia abdominal, não passando pela vagina, e assim desenvolvendo, em geral, dificuldade com intimidade, culpa pelo trauma cirúrgico e raiva, sentimento de que algo lhe foi tirado em relação à mãe. Sempre a mãe leva a culpa, né? Pode também apresentar tendências a não completar os seus objetivos, como eu falei. Olha que interessante, gente. Isso é as cesáreas em si. Agora, tem a cesárea não marcada. Aquela mamãe que vai lá no hospital, querendo ter um parto normal, mas teve que fazer cesárea. Isso gera comportamentos negativos na criança e, consequentemente, no ser humano. Então, a cesárea não marcada, ela inicia o trabalho de parto, mas por alguma razão decide-se pela cesárea. Além do descrito no slide acima, né, que eu passei anteriormente, sentimentos de incapacidade, crença na mão salvadora, tendência a acreditar que alguém ou alguma coisa virá salvá-lo em situação difícil. Aquela pessoa que está sempre esperando a ajuda de alguém para seguir adiante, para continuar. Tem sempre aquela mão, a mão salvadora, alguém que vai vir salvar essa pessoa. Essa pessoa não consegue fazer nada sozinha. Então, o bebê inicia o trabalho de parto, mas por alguma razão decide-se pela cesárea. E possibilidade, além do descrito acima, como foi falado ali, né, crença daquela mão salvadora, que vai vir salvá-lo em qualquer situação difícil. E não é assim, né?
mas a pessoa que passou por isso, ela adquire esse padrão comportamental aí na fase adulta, tá? Cesárea marcada, falamos lá em cima da cesárea em geral, falamos da cesárea não marcada e agora da cesárea marcada. Cirurgia marcada com antecedência. Então, o bebê não participa do início do trabalho de parto, muitas vezes é retirado dormindo, além do descrito no slide anterior, né? Sentimentos que seu tempo não é respeitado, crença da mão invasora, tendência a acreditar que alguém ou alguma coisa virá invadir o seu próprio espaço. Ou de cima, uma mão salvadora virá salvar. Esse aqui é a mão invasora. Tendência a acreditar que alguém ou alguma coisa virá invadir o seu próprio espaço. Aquela pessoa desconfiada, que não confia em ninguém. O que vocês estão achando? Uhum. Tudo de fundamento. Não é assim? É interessante, não é? Como é que nós somos formados, gente? Quem diria que um parto já gera uma emoção negativa no ser humano? Não é? Que coisa mais doida, gente. Doido. É muito Já doido. nascemos com complexo. Não é? É muito doido, gente. A gente não sabe nada. E por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que não termino nada que eu começo? Por que eu estou sempre esperando alguém me ajudar? Por quê? Por quê, né? E às vezes a resposta está aí lá no seu nascimento. Que tipo que foi o parto? E para vocês, aluna do MPC, isso pode ajudar. Perguntem, né? Escuta, como foi o parto, né, da mamãe que teve você? Isso pode, vocês podem colocar na amnese, viu? Pode ajudar vocês a descobrir os traumas aí. Mas o parto com fórceps. Todo mundo sabe o que é isso, né? Aquele que eles têm que entrar com aquele gancho lá para puxar o bebê, né? Então, o bebê é retirado com o auxílio de grandes pinças, fórceps. O local de contato com o fórceps permanece hipersensível. E essa criança, né, tem associação amor e dor. Conflito entre sentir que precisa de ajuda e um forte desejo de ser independente. Lembra-se de que a ajuda é dolorosa. Então, ele precisou de ajuda, mas a ajuda foi dolorosa. Amor e ajuda, porque amor, o negócio foi lá para tirar ele, né? Dor, porque aquilo causou dor. Então, a pessoa, às vezes, tem problema, principalmente no relacionamento, né? Que mistura essa amor com dor. E daí gera esses padrões, né? Então, o bebê é retirado com auxílio de grandes pinças, e o local onde o fórceps foi usado ali permanece hipersensível, e tem essa associação de amor e dor, conflito entre sentir que precisa de ajuda e um forte desejo de ser independente. Aquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda, mas quer fazer tudo sozinha. Então, ela é assim por causa, de repente, justamente do parto que ela teve. Temos aqui o circular de cordão também. O do cordão umbilical, né? Então, o cordão umbilical enrolado no pescoço ou no corpo dificulta a saída do bebê. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Medo da vida e do mundo exterior, tendência a fazer tempestade em copo d'água, associação vida-morte, recriando frequentemente situações de ameaça à vida para sentir-se vivo. Então, olha, a pessoa cria situações de ameaça, de risco, né? Sabe aquela criança que vive caindo, cai da cama, cai da escada, cai para lá, cai da árvore, né? Então, por exemplo, assim, eu tive um parto que era para ser normal e acabou sendo uma cesárea. O João estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, isso junta tudo? Não, o teu não tem nada a ver com o dele. Não, assim, eu falo assim, os sentimentos ocasionam esses dois tipos, uma pelo cordão que estava em volta do pescoço, e o outro pela cesárea que não estava programada. Sim.
Eu vou passar esse estudo depois para vocês analisem bem, né? Cada parto com o de vocês, com o dos seus filhos e das meninas aqui do MPC, dos seus clientes, né? Vai ajudar muito vocês. É isso aí. Zete, é só de falar, eu já sinto dor na região da cesárea. A Marta toda interessante, porque eu sofri muito na cesárea. Olha, que interessante. Sofri muito, eu não sentia anestesia pegar em mim. Uau. Sentia a faca me cortando. Ai, credo. Jesus, tem Não misericórdia. pegou. Misericórdia. Então, eu não conseguia relaxar, que não consegui. Misericórdia. Tive que tirar o útero depois. Nossa. Muito profundo. Tem que ver qual foi a percepção do seu filho ou filha aí disso tudo, né, Marta? Tem que ver depois, eu vou estudar para ver tudo isso. Tem que ver, porque ela pode ter alguma consequência disso, tá? É bom ver. Então, a pessoa tem medo da vida e do mundo exterior, tendência a fazer tempestade em copo d'água, aquela pessoa que, por causa de uma formiga, parece que é um elefante que está lá, né? Recriando frequentemente situações de ameaça à vida para sentir-se vivo, hipersensibilidade no pescoço, rejeição à gola alta, colares, gargantilhas, problemas de garganta e dificuldades com a fala. Se encaixa aí o João, Carmen, alguma coisa? Assim... Ele usa gola alta? Ele usa gargantilha, ele usa gola alta. O cordão estava no pescoço ou no corpo? No pescoço. É que nem aqui falou, né? Não dá para você generalizar. Cada caso, cada um tem o seu nascimento e cada um depois tem a percepção. Vocês veem como a percepção é importante. De repente, o João não teve essa percepção de agressão ou essas coisas todas que está falando aqui. Por isso que cada um é individual, mas alguém aqui, vamos ver aqui se encaixa com vocês lembrando do parto que vocês tiveram. Geralmente, talvez a mão foi ajuda para ele, né? Pode ser. Socorreu ele naquele momento, né? Então, tem que analisar muito separadamente cada caso. Geralmente, aqui, a maioria... esses dias eu estava falando com uma menina e ela teve o cordão umbilical, né, enrolado no pescoço. Eu pedi, você usa gola alta? Ela falou, jamais, gargantilha, nem pensar. Eu não posso ter nada que pegue no meu pescoço. Por isso que eu falo, cada um é cada um. Cada um de nós tem uma percepção da vida. Uma pessoa que viu que tinha um vulto preto passando ali. Entendeu? Foi a Marta, né? Naquele vídeo. Então, uma pessoa conseguiu ver que algo mais estava ali. Então, cada um de nós, gente, tem uma percepção. Uma contou 13 passes, outra 14, outra 12. Tá? Então, a gente não pode generalizar, mas eu estou trazendo algo que é real. É comprovado cientificamente isso tudo. Mas aí, cada um é individual, é único. Cada ser humano é único. Tá? Tem o problema do parto prolongado, aquele parto que a mamãe sofre horas lá, né? O parto prolongado, ele dura mais de 6 a 8 horas. Então, o parto que durou mais de 6 a 8 horas quer dizer que foi um parto prolongado. Então, o que essa pessoa tem? Crença de que as vitórias ou conquistas na vida só acontecem acompanhadas de muito esforço. Associação luta com sucesso. Só consegue o sucesso se tem muita luta. Então, crença que as vitórias ou conquistas na vida só acontecem acompanhadas de muito esforço. E que não é verdade, né? Não precisa ter tanto esforço. Claro, a gente precisa fazer a nossa parte, mas não precisa ter tanto esforço para alcançar o sucesso. Mas tem pessoas que, porque tiveram esse tipo de parto, têm essa percepção da vida, do sucesso. Tá? Então, em geral, o parto dura aí de 6 a 8 horas, possibilidades, crenças de que as vitórias ou conquistas na vida só acontecem acompanhadas. Marilete não tinha entrado ainda, com sucesso, entre outras, com lutas. Temos agora o parto rápido. Teve o parto demorado, agora o parto rápido também traz consequências. Então, o parto que dura de 3 a 4 horas foi um parto rápido. Crenças do imediato, do imediatismo. E realizações rápidas. Impaciência, intolerância com a espera,
tendência à hiperatividade, dificuldade em aceitar ajuda, crenças na autossuficiência. Olha que interessante. Tudo traz traumas ou emoções, né? Emoções negativas ou positivas. Aqui mais as negativas que a gente está falando. Ô, pastora, deixa eu perguntar um negócio. Então, no caso, esse parto rápido é quando dura mais ou menos até 4 horas nas contrações da espera? É. Pronto, ok. E tem aqueles que nem isso dura, né? Dura 15 minutos, 20 minutos, meia hora, né? Mas no máximo até 4 horas. Certo, ok. Ok, vamos lá. Temos o parto obstruído. O parto progride normalmente até um certo ponto e depois, por alguma razão, não progride mais. Então, o que acontece? Tem dificuldades, a pessoa tem dificuldades em avançar na vida. Sentimento de que as coisas nunca se resolvem. Inicia e para, ou recua várias vezes antes de completar algo, antes de concluir um trabalho, alguma coisa que está aí fazendo, né? Então, essa pessoa, geralmente, né? Geralmente não, algumas vezes acontece do parto estar indo, normalmente, de repente, para, né? Quem é que... Eu tenho uma cliente minha, gente, até dou risada com ela. Ela estava nascendo e, de repente, ela se mandou, eu não lembro se era cesárea, ela se mandou de volta. Ela falou que ela não queria nascer. Se mandou de volta, foi lá para debaixo das costelas da mamãe. Tiveram maior dificuldade para tirar essa criança. Então, aí essa pessoa, né, que teve esse tipo de problema nesse parto obstruído, tem dificuldade de avançar na vida, sentimentos de que as coisas nunca se resolvem, inicia e para ou recua várias vezes antes de completar algo. Temos os partos prematuros, né, que acontece muito também. Então, o bebê nasce antes de completar o período normal de gestação, tem dificuldades em lidar com horários e com o tempo em geral, tem sensação de vulnerabilidade, desproteção, dificuldade de perceber variações sutis de temperatura e dificuldades de contato com as pessoas, grande interesse ou repulsa por máquinas e aparelhos. Então, olha que interessante. Quantas pessoas você conhece que têm dificuldade em lidar com o horário, né? Ou com o tempo em geral, ou está sempre atrasado, né? Está sempre atrasado, ou está muito adiantado, tem dificuldade com o tempo. Sensação de desproteção, aquele tadinho de mim, né? Aquilo, como é que é a palavra que a Sônia usou, que eu agora... A pessoa que é mimimi, como é que fala? Gente, me ajuda aí. Que as palavras me fogem. Jesus, me ajuda. Quando a pessoa se... Mimado. Tu falou Pessoas outra palavra mimadas. antes. Tu falou outra palavra. A pessoa... Aquela pessoa que se rebaixa, que se menospreza. Vitimiza. Vitimização e autopiedade? O vitimista, né? Aquele, né, que se sente desvalorizado, desprotegido, todo mundo dá bola para todo mundo, menos para mim, né? Ser que tem algumas coisas aí escondidinhas no parto dessa pessoa. O parto tardio. Então, o parto prematuro, agora o parto tardio. O bebê permanece no útero após o período normal de gestação. Se a placenta foi insuficiente para os requerimentos fetais, o bebê emagrece e pode ter restrições de nutrientes, podendo acarretar danos de maior ou menor gravidade. Então, essa pessoa tem dificuldade em lidar com horários também e com o tempo em geral, e tem sentimentos de que as pessoas, em situações de vida, o sufocam. Aquelas pessoas que não gostam de ter ninguém perto, porque parece se sente sufocado. Então, às vezes, gente, a gente julga tanto as pessoas por elas terem esse comportamento ou aquele comportamento, e você vê quantas coisas estão envolvidas nisso tudo, quantas coisas estão envolvidas nos comportamentos das pessoas. Às vezes você julga muito o seu esposo, né, ou a sua prima, ou uma conhecida, mas tem algo ali por trás. Tem algo que levou ele a ser essa pessoa que ele é, ou que ela, ou que é sua filha, eu não sei, né?
conhecido, vizinho, às vezes a gente olha uma pessoa que é assim, né? Isso tudo que eu estou lendo e fica julgando, mas essa pessoa tem muitos problemas, tem muitas emoções que estão aprisionadas e que estão prejudicando toda a vida dela. Então, por isso, gente, a importância da gente ter conhecimento, a gente começa a ver as pessoas. Olha, de novo eu vou ter que atualizar, gente. Bora lá. Daqui a pouquinho eu vou ter que fechar. Vamos ver aqui. Gente, eu vou ter que fechar e nós vamos voltar de novo, tá? Sinto muito, amanhã já vai estar tudo normal. Tá bom? Ok. Deixa eu ver. Meu Deus, não acredito que não vou... Espera aí, que eu vou ter que salvar essa... Tem que salvar isso aqui, meu Deus. Aqui. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver. Mas é uma benção. Gente, se por um acaso eu não conseguir gravar, salvar, eu vou gravar ela toda manhã de novo. E aí, não, vou conseguir salvar aqui. Bom, vamos continuar, elas vão chegando aí. Bora lá, então. Bora lá. Tchururu, tchururu, tchururu. Aqui. Não é isso aqui que eu quero. Não é isso aqui que eu quero. Estão vendo, gente? Estamos. Não. Não estão vendo? Os arquivos. Oi? Só que os arquivos. Ah, ok. Então, deixa eu voltar lá, que agora vai estar na tela. Pronto. Pronto? Sim. Ok. Sim. Bora lá, então. Então, nós paramos no tardio, né? É. Isso. Foi. Ok, então agora vamos... Tem mais alguém para entrar? Acho que não. Bora lá, então. Agora nós temos o parto com anestesia, gente. Então, como a parte inferior do corpo da mãe fica anestesiada, ela não participa ativamente do parto. Então, o que acontece com a criança e com a depois? Ele tem sentimentos de desconexão, memória seletiva, tendência ao abuso de medicamentos ou drogas, dificuldade em tomar decisões, apatia. Deixa eu receber aqui a Cláudia. Apatia, crenças de não poder contar com a mãe, anestesia geral, tendência à depressão e problemas respiratórios. Gente, olha isso. Né? Misericórdia. Isso, gente. O que acontece com as minhas filhas, as duas tiveram, né, parto com anestesia, cesárea com anestesia. E eu reconheço muitas coisas aqui nelas, né? Então, como é incrível isso, como a gente faz coisa errada na vida, né? A gente, mamãe. Nossa. A gente, mamãe, né? Por quê, gente? Por falta do quê? De conhecimento. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não ia fazer isso nunca.
Eu também. Naquela época, a gente, né, não sabia nada disso, que um parto pode ter interferência no padrão comportamental aí do adulto. Então, o parto com anestesia, sentimento de desconexão, memória seletiva, tendência ao abuso de medicamentos ou drogas, dificuldade em tomar decisão, esse é mais o problema das minhas filhas, dificuldade em tomar decisões, apatia, crenças de não poder contar com a mãe, isso não, porque isso ela sabe que pode contar. Então, anestesia geral, esse aqui é a parte inferior, né? Depois tem a anestesia geral, tendência à depressão e problemas respiratórios. Geralmente a gente não tem, não sei vocês aí, eu não tive anestesia geral, eu só tive, fiquei ali acordada, né? Mas teve anestesia. O parto induzido, gente, que muitas vezes, né, tem que induzir o parto, o neném não nasce, né? Então, o trabalho do parto é induzido pela injeção extra de ocitocina sintética. Então, o que acontece com a pessoa que tem que ter um parto induzido? Tem um bebê aí, tem um bebezinho aí, estou ouvindo a vozinha do bebezinho. O que acontece com a pessoa? Ela tem aversão ou compulsão por horários, obstinação, introversão, sensação de que os outros decidem por ela e por isso não se comprometem plenamente com a vida. Vocês conhecem? Nossa. Conhecem alguém que tem essas atitudes aí, né? Sim. Uhum. Então, pronto, agora vocês descobriram por quê, né? Então, como é a vida da gente, como nós nos comportamos, tem muitas emoções, então, que estão aí presas dentro de nós, que fazem a gente ter esses comportamentos. É a percepção da vida, a percepção daqueles fatos, que deixou a gente, às vezes, cheio de porquês aí. Então, o bebê que nasce roxinho ou muito branco, deficiência aguda, o bebezinho nasce roxinho, ou crônica, e o branco é de oxigênio, né? Então, deficiência aguda ou roxo, né? Ou crônica, que é quando ele nasce branquinho, e é ali a deficiência de oxigênio. Tendências à escassez, pouco amor, poucas condições materiais e pouca diversão. Tá? Nossa. O bebezinho nasce roxo, ou quando ele nasce branquinho, que tem que ir para incubadora, para tomar luz, aquelas coisas todas. Então, ele tem todos esses problemas depois. Muito interessante. E os gêmeos, né, Marilete? Marilete, você está aí, minha irmã? Minha irmã, eu sou gêmea, gente. Eu sou gêmea. Nossa, que legal. Quando Que legal. a minha mãe foi ter a gente, aí minha mãe não sabia que tinha 2. Imagina, né, 52 anos atrás. Aí a Marilete, a atrevida aí, quis nascer primeiro, né? Aí a parteira falou assim, tem outra aqui. Nossa. De mim lá. Nossa. 2 ou mais bebês no mesmo útero. Tendência à competição por amor ou atenção. O primeiro desenvolve culpa ou superproteção em relação aos outros, e o último desenvolve sentimento de raiva, tristeza e abandono. Muito tempo eu me senti assim, até não me conhecer, até não ter conhecimento aí. Então, precisam de outra pessoa para se sentirem completos em oposição, necessidades prementes de privacidade. Então, eu tinha muito disso, gente, precisava sempre de outra pessoa para me sentir completo, parecia que eu nunca conseguia montar nada sem ter 2, 3 pessoas no mesmo negócio comigo. E hoje, né, eu entendi isso tudo e falei, meu Deus, eu não preciso ter isso por causa daquela sensação que eu tive lá no meu nascimento, por causa daquela emoção que ficou presa. Então, eu já consegui mudar muita coisa em mim através disso, de ver, meu Deus, então eu sou assim por causa disso, mas então eu não preciso ser assim, por causa dessa percepção que eu tive, né, desse entendimento ali que eu tive disso tudo. E é assim que a gente vai mudando, é assim que a nossa vida vai se transformando, gente, quando a gente começa a descobrir essas coisinhas que parecem nada, mas a partir do momento que você sabe, alguma coisa dentro de você muda. Alguma coisa muda, porque aí você vê, poxa, eu não preciso ser assim por causa daquilo. Foi uma percepção minha. Não preciso carregar mais isso.
A apresentação córmica, estão vendo ali o bebezinho? Está na hora dele nascer, e olha como é que ele está aí, né? Então, o bebê está deitado, de lado e atravessado. Frequentemente, queixam-se de estarem indo em direção equivocada na vida. Dificuldade de orientação, dores corporais, excessos de movimento, aversão à manipulação. São casos, assim, mais difíceis, né, de acontecer, do bebê estar nessa posição, mas acontece. Então, o adulto depois sofre dessas emoções aí, né, desses traumas, dessas coisas aí que ficam armazenadas aí dentro deles. Temos a apresentação pélvica, quando o bebezinho quer nascer sentadinho. O bebê está sentado, então é tendência de tornar as coisas mais difíceis do que são, ou fazê-las ao contrário, começando de trás para frente e rejeitam ajuda. Interessante, né? Por isso, essas pessoas que vocês conhecem, que têm essas atitudes, vocês não sabem por quê. Então, sempre tem uma razão por trás de cada atitude das pessoas. Sempre tem uma razão por elas serem assim, aquela agitada, aquela nervosa, aquela grossa, aquela estúpida, né? Sempre tem uma emoção ali que está presa, que foi gerada, pode ser lá no parto ou na barriga da mamãe. Quero ver se eu trago um estudo sobre as emoções ali que acontecem, que ficam armazenadas lá desde a barriga da mamãe, que tem muitas, né? Tem a apresentação facial, quando o bebê nasce com a carinha, né? A carinha primeiro, a face primeiro, em vez de ser aqui o topo da cabeça, é a face. Então, o bebê está com o rosto e não com o topo da cabeça no assoalho pélvico. Essa pessoa vai ter tendência à precipitação e necessidade de se sentir exposto, de ser criticado, de dar a cara para bater. Interessante, né? Muito. Brincadeira. Ele quer tá aí, sabe aquela pessoa que sempre se envolve em confusão e sempre acaba apanhando, né? E nem sabe por quê, aquela necessidade de se sentir exposto, de se expor ao ridículo. Muita gente é assim, né? Fica se expondo ao ridículo aí, mas é a tendência da pessoa, a pessoa acabou armazenando aquela emoção na hora do nascimento que gerou esse trauma e que gerou esse padrão comportamental aí nela. Então, o bebê está com o rostinho, não com o topo, né, na cabeça da assoalho, ou seja, o pescoço está completamente flexionado para trás, a possibilidade, então, são tendências à precipitação e necessidade de se sentir exposto, de ser criticado e de dar a cara para abater. Então, é importante observar que a situação familiar em que se encontra o recém-nascido irá determinar os padrões que irão se desenvolver ao longo da vida, se é o primeiro, segundo filho, tá? Então, se estava sendo esperado, de qual sexo esperavam que fosse, se foi um bebê planejado, imprevisto, se aconteceram outros abortos antes da concepção, ou se houve tendências de aborto durante a gestação, se houver mortes próximas, ambiente de luto à sua chegada, qual a situação do país, se é um ambiente pacífico ou violento, se os pais, em especial a mãe, fazem uso de droga. As situações são infinitas e não cabe enumerá-las aqui ou descrevê-las em detalhes. O que consideramos mais importante é que se aprenda a observar e correlacionar as situações de concepção, gestação, nascimento e pós-parto com atitudes de vida e padrões. E aí, gente? Quanta informação, né? Ai, meu Deus, eu estou vendo um bocado de gente aqui que eu já estou com a lista enorme. Cláudia, ficou muito de gente aí, Cláudia? Jesus Cristo, quanta gente agora. Ai. Ai, ai. Você só está conhecendo elas. Só está conhecendo, né? Então, por que elas agem assim? Tem o quê? Isso que foi A gente vai trazer muitos tipos de emoções que geram, né, isso tudo na gente, esses comportamentos, muitos tipos de traumas. Gente, a gente vai ter uma aula aqui que eu quero trazer para vocês sobre
os dentinhos. Você sabia que os seus dentinhos mostram muitas coisas sobre as emoções que estão aprisionadas aí? Nossa Acredito. do céu. Eu acredito. Inclusive, você falando aí, eu fiz um curso técnico de enfermagem e eu tive a oportunidade de acompanhar vários partos, vários. E assim, você falando aí, eu participei de quase todos, assim, nesse sentido aí do que você foi falando, e eu fui lembrando, né, de hoje dos adolescentes, hoje já tem meninos já na faculdade, tem médicos e tudo, mas assim, eu fui lembrando de cada um. Então, assim, é muito interessante, realmente. Acho que é por isso que eu estou com essa lista tão grande. Porque é muita coisa, realmente. E eu tive a oportunidade de passar por momentos muito difíceis dentro do centro cirúrgico, né, com crianças com problema. Teve pastora, que foi praticamente uma ressurreição, porque na hora a criança, essa pessoa, ela já tinha tido um problema, já tinha perdido, teve uma gravidez ectópica antes, e logo depois veio essa criança. Ela tinha 2 meninas e veio um menino, então um menino desejado. Só que foi muito complicado todo o processo dos 9 meses. E a irmã dela tinha parido, e no dia de fazer o parto, teve uma complicação e o bebê morreu. E foi com essa mesma médica que fez o dela. E quando eu estava no centro cirúrgico, olha só como foi a coisa. Eu estava no centro cirúrgico e foi de emergência, porque ela começou a perder o líquido amniótico, e aí, corre, vamos logo. E quando ela fez, a médica abriu, a criança estava toda roxa, cianótica, né, como fala. E aí a médica olhou para mim, um desespero, e ela me chamava, cadê, Cláudia, porque meu filho não está chorando? E a médica desesperada, porque já tinha perdido, né, o filho da irmã nas mãos dela. Pensa que situação. Meu Deus. Os médicos dali, eu dizendo, doutora, não deixe, baixinho para ela não ouvir. Por favor, não abandone, vai vir. E eu, dentro Gera Vida, Senhor, Gera Vida, eu comecei a ter uma guerra ali, sabe? E ela, Cláudia, por que meu filho não está chorando? E o menino todo roxo, e eu sacudi assim o pediatra que estava do meu lado, por favor, vamos, e massageando, eu Gera Vida, eu comecei a gerar ali. Eu sei, minha irmã, que foi um negócio assim rápido, mas quando a criança chorou, deu aquele primeiro grito, eu disse, glória a Deus, oh meu Deus, muito obrigada. Aí voltei e fiquei com a médica, vamos, doutora, vamos, reage, doutora, reage, falando baixinho, reage, vamos, doutora. Só que ela me dizia assim, eu vou abandonar a medicina, não abandone, pelo amor de Deus, termine aqui. Foi terrível. E essa criança hoje é uma adolescente assim, que ele é no mundo da lua, sabe? Não gosta de estudar, não tem as coisas assim, ele quer um cavalo, o pai deu um cavalo, os pais têm condições, mas ele daqui a pouco ele já não quer mais, ele tem. Então, assim, muita coisa, você falando aí, eu fui lembrando dos passos a passo. Tive também a oportunidade de participar de um parto, onde a criança passou do tempo, e quando saiu, a criança era desmanchando, a pelezinha toda se desmanchando. E eu que segurei essa criança, eu que cuidei. Então, assim, tem muita coisa que você foi falando aí, que eu fui lembrando, sabe? Teve partos normais que foram, assim, tranquilo, foi rápido, mas teve partos também complicado, que a criança veio com o cordão umbilical todo no pescoço. Então, muita coisa. E a gente vai se vendo, né, dentro dessa situação. E hoje, por isso que eu estou dizendo que minha lista está enorme, porque... Por isso que tu falou. Ninguém mais do que você para também estar aqui, né? A Cláudia que está falando, né? A Cláudia. Ninguém melhor do que a Cláudia, que viveu isso tudo para vir aqui e concordar com isso tudo, né, Cláudia? Que isso é uma realidade, não é uma coisa que eu estou aqui inventando, que eu achei bonito, então eu vim trazer para vocês. Não é, é uma realidade, é algo comprovado cientificamente. Então, você fala que os médicos conversam, eles conversam mesmo. É tão natural para eles que eles ficam conversando, dando risada, a música ali, o sonzinho, e parará, conversando, né? Aquela luz, aquele foco de luz no rosto da criança na hora que ele nasce, é tudo muita agressão. Então, a gente
Assim, agora eu fico olhando, meu Deus, tira rápido, às vezes, como esse menino não teve condição nem de ter o contato com a mãe, o primeiro contato, teve que levar logo ele para a incubadora. É tanto que o nome dele, no hospital, todo mundo dizia que era Vencedor. Oh. Porque ele quase, realmente, ele estava assim. Então, assim, realmente, tudo que você está falando aí tem sentido, muito sentido. Amém, que bom. Que bom. Alguém mais quer fazer algum outro comentário? Ai, meu Deus, eu vou falar então. Eu, Deus do céu, coitada dos colegas ter que escutar, mas faz muito, muito sentido. Vamos dividir experiências, né? Que é tão bom. Isso enriquece, né, o nosso estudo. Eu tive meu primeiro filho, o Anthony, ele vai fazer 25 anos agora em maio. Eu tive a pré-eclâmpsia e ganhei ele com 7 meses e 3 semanas. E entrei em 3 vezes em trabalho de parto. Na terceira vez ele nasceu com sofrimento de parto, com forceps, com todas essas coisas que você foi falando aí na parte do parto. Foi um parto normal, mas foi um parto bem complicado, bem complicado. E emocionalmente eu estava muito mal, porque meu pai estava com câncer nessa época, e o sonho do meu pai era ver o neto antes de falecer. Então, era muitos conflitos dentro de mim para poder superar e ter a vida, da vida. Eu tive a pré-eclâmpsia, e antes dele ganhar, eu fiquei internada 1 mês no hospital. Meu pai abaixado e eu abaixada para ganhar ele. Meu Deus. E aí foi assim muita coisa para minha cabeça. E aí ele nasceu, daí demorou para chorar e tal, e aí eu fiquei mais 7 dias. Cada dia eles diziam: não tem problema de coração, não tem problema. Daí viravam o grito avesso, sabe? Meu Deus. E daí foi. Aí eu vim para casa, porque eu moro bem no interior do interior. Eu fui ganhar ele na cidade, que tem recurso, né? Graças a Deus. E quando eu voltei, o meu marido foi para o interior do interior trabalhar, e ele contratou uma babazinha para ficar comigo. E aí, depois de 7 dias que eu estava em casa, faltou luz, choveu, faltou luz, e eu fui dar mamazinho pro Anthony, assim, fui dar mamazinho. Quando eu fui arrotou assim, quando eu fui colocar ele no bercinho, faltou luz e o guri começou... Enfim, foi todo aquele trauma e e eu chamava a guria. Eu não tinha pediatra aqui na cidade, porque eu tinha vindo do hospital com a criança. Na época eu tinha 27 anos. E aí foi bem assim, foi bem traumático a coisa, sabe? Até meu pai estava no hospital de novo, aí eu tive que chamar meu irmão, ele teve que catar o médico, isso era de madrugada. E aí o médico disse que tá, eu tô indo, passo ali, a gente vai no hospital, e a gente esperando para poder sair de casa, o médico não passava. Ele disse: olha, a gente ligou de novo, e na época não tinha celular, não tinha nada, era telefone ali, né? E às vezes dava ligação, às vezes não dava. Ele disse: eu não consigo sair do prédio, porque eu morava num prédio, eu morava numa casa na época, porque eu tô sem luz. Ah, meu pai. Não consegui abrir a porta. Até meu irmão veio nos pegar, passamos a pegar o médico, levamos o médico no hospital. Quando nós chegamos, tudo com vela. Meu Deus. Chegamos no hospital, aqui no interior, né? Bem pequenininha a cidade. Chegamos lá e ele disse: mãezinha, ele pneumonia aspirativa. Deve ter tido. Eu com a cabeça e toda a história que eu estava vivendo, ele não sabia de nada, às vezes nada, né? Aí uma enfermeira contou para o meu pai, que estava no andar de baixo, que eu estaria lá. E o médico falou: amanhã de manhã eu passo ver vocês. E saiu. E eu fiquei, eu e o bebê. Sem marido, sem ninguém, né? Fiquei eu e o bebê. Daqui a pouco sobe a enfermeira e ela disse assim: Sônia, o teu pai quer ver o bebê. Eu contei, ele quer ver. Ele levou lá, ele disse: peguem essa criança e vão para Passo Fundo agora, que eu moro nessa cidade, que é 1 hora daqui, né?
E aí chegamos lá, daí ligamos para o e falei, daí mais 12 dias no hospital, Meu Deus. daí isso, aquilo, arararararará. Então foi muito traumático essa história de parto. E agora ele casou e a mulher, eles estão tentando ter filho e tal, e às vezes acessa esse lugar, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora vai dar tudo certo, mas estou trabalhando na minha cabeça, porque eu sei que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Depois eu tive o outro filho que deu tudo certo, eu tive depressão de novo do Igor, né, que hoje tem 19, mas eu sei que vai dar tudo certo, só que tu falando, entendeu? A emoção vem, mexe, porque eu vivi essa história. Não foi um mar de rosas tudo, né? Então, foi isso. E não é só com você, né? Com tanta gente, comigo aconteceu isso, gente. A minha filha nasceu, olha que interessante para vocês, meninas que são do MPC, a minha filha nasceu com catarata congênita. Ela nasceu sem visão. Por quê? Quando eu estava grávida dela, a minha mãe teve câncer. Então, eu não queria ver a doença da mãe, eu não queria ver aquilo. E o que aconteceu? A minha filha nasceu com deficiência visual. Com 15 dias já estavam tirando os 2 cristalinos dela. E o cristalino é o que faz a gente enxergar. Então, foi tirado os 2 cristalinos dela. Com 15 dias ela usava óculos de 28 graus, para daí, para, como é que fala? Incentivar o olho dela, não é incentivar a palavra, mas eu não consigo achar a palavra aqui. O olho dela a voltar, né, a ter as funções mesmo. Estimular. Gente, me ajudem, porque as palavras em português que eu não uso diariamente, eu esqueço delas. Como aqui chegamos lá. Nós chegamos lá. Por favor. Para estimular. Me ensina inglês. Para estimular ela. Então, com 15 dias, ela saiu do hospital, está aí a minha prima Carmen, que conhece a história, minha irmã Marilete, né? Então, foi difícil, né? Por quê, né? Porque eu não quis ver a minha mãe, não quis ver ela com aquela doença. Quem sofreu a emoção que eu senti? A minha filha que estava na minha barriga. Ela que pagou o preço por causa da minha emoção. Por isso que as grávidas, elas tinham que ficar escondidinha, né, dessas coisas todas, dessas emoções. E principalmente depois que nascem, tem uma tribo no deserto que chama, como é que é o nome daquela tribo? Guarapes, acho que eu vou pesquisar. Onde lá os homens ficam 2 anos longe da mãe, para que a mãe tenha o tempo só para cuidar do bebê, cuidar da criança. Depois de 2 anos, os homens voltam para ter relacionamento de novo ali em família, mas 2 anos as mulheres ficam. Eu vou pôr amanhã lá no grupo nosso para vocês observarem como é que é. A importância da mãe, do aconchego ali, né, do bebezinho. Por isso que a humanidade, o mundo, a humanidade não, as pessoas, né, em si, o mundo está tudo bem com o mundo. As pessoas que têm problema, o mundo não tem problema nenhum, né, a natureza, enfim. Então, por isso que tantos adultos doentes, porque a criança não foi saudável. Então, criança saudável, criança feliz, adulto saudável. Então, quando a criança não tem uma infância saudável, feliz ali, o adulto dela não vai ser saudável. Por isso, tanta gente doente. Por isso, gente, a importância de vocês estarem aqui, né, aprendendo isso tudo. Vou trazer bastante coisa nova que talvez vocês nunca tenham visto, para a gente se conhecer. Se conhecendo, nos curando, vamos curar a nossa casa, Isso aí. Consequentemente, o nosso ambiente sadio, né, curado, o ambiente deles, das próximas famílias que eles vão gerar também, né? Nós precisamos nos unir para deixar pessoas mais saudáveis para esse mundo tão lindo que Deus deixou. É muita gente doente, gente, é muita gente doente. Então, cada uma de vocês que está aqui está recebendo o pouco que eu sei para depois passar para frente também. Não segurem só com vocês. Vocês vão ter esse estudo na mão para vocês verem melhor, estudarem melhor, poder entender o seu filho, poder entender o seu marido, poder entender seus pais, né?
Sabe, mas o que que eu vejo assim, Marisete, você falando, isso tudo que você está falando, o que a gente vai se identificando já está dentro de nós. Claro. Então, quando a gente está ouvindo, começa a acessar e a gente começa a ficar cada vez mais curada, Claro. porque vai libertando. E aí, né, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Só que quando, antes de você falar, eu já tinha ouvido esse estudo, antes que você tinha dado, já tinha ouvido ele quando eu estava até acompanhando lá anteriormente, eu já sabia. O mais velho faz, né, que eu passei isso, que eu te contei, ou que o Anthony faz, menina, vem nítido, tem a ver com o parto. Claro que agora o que nós vamos precisar? Sabedoria para poder passar esse conhecimento com graça, com amor, com tudo isso para ele poder entender e se libertar de coisas que eu sei que não tá legal na vida dele, para ele poder ser livre, né, e poder fluir e passar as bênçãos para as gerações que vão vir a partir dele, dos nossos filhos, né? É a importância, gente, da gente poder legado, esse legado, né? Passar uma coisa boa para as próximas gerações. Nós fomos escolhidos, gente, para Deus está nos levantando para curar a próxima geração. Amém. Porque, gente, essa juventude, essas crianças que estão vindo hoje com essas mães tudo doidas, sem pai, essas crianças, né? Não vamos aqui julgar as mães, né? Porque elas também têm... Jesus! Mas precisamos fazer alguma coisa para jovem, para essas crianças que vão se tornar jovens e adultos. Precisamos, e só nós nos conhecermos, gente, nós já estamos ajudando a humanidade a ficar... Amém. Por isso que a gente está no caminho certo, está tudo certo. Você se liberando, você já vai estar fazendo alguma coisa para sua casa, consequentemente para o seu bairro, eu não sei até onde nós podemos alcançar com o nosso conhecimento, a gente não sabe o que vai acontecer. Amém. Tá bom, amadas? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, que foi meia conturbada hoje, mas é o último dia que foi conturbada, né? A gente vai ter aí, a próxima aula já vai estar tudo regularizado, esse negócio do Zoom. E estou muito feliz, porque a Andréia está aí, tem a Cláudia, tem a Sônia, tem a Carmen, tem a Eliana, tem dois, um Galaxy aqui, um telefone que está aqui, é a Cláudia e a outra quem que é? Tem a Marilene, tem a Marta, tem um Galaxy que não tem nome, eu não sei quem que é. É a Marilene. Ah, Marilene, eu estava pensando, meu Deus, cadê a Marilene que não está aí? Desculpa, eu não falei você nenhuma vez, porque não aparece o Galaxy A11, quem será que é, meu Deus? Meu Deus, eu estava pensando, a Marilene não veio hoje, mas você está aí escondidinha. Que sim. Está escondidinha aí. E tem pessoas que não conseguiram voltar para a aula aqui, que pena. Mas, gente, era isso, então, que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham assimilado, né, esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, ali como a gente teve tanto retorno, que vocês identificaram muitas coisas. Fico muito, muito feliz. E na sexta-feira teremos mais uma aula, né? E depois seguiremos também. Tá bom, gente? Então, vamos orar para encerrarmos esse estudo de hoje. Bora lá orar, então? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, te louvar, Senhor, porque Tu nos escolheu para estarmos aqui. Podia ter muitas pessoas aqui, mas Tu escolheu aquelas que Tu queria que aprendesse, que conhecesse, que soubessem mais do que realmente precisamos saber. Tem muitas coisas, Senhor, que precisamos saber. E estamos aqui para aprender. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, faça-nos entender o que está sendo falado aqui, Senhor, porque foi Tu que escolheu cada assunto para trazermos aqui. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por cada princesa que está aqui. Cuida delas, abençoa, proteja, guarda, abre, Senhor, o entendimento. Tira, meu Deus, toda a emoção que está aprisionada nestes corpos, meu Deus, tira e livra de todo o mal, que elas sejam luz dentro dos seus ambientes e que haja cura dentro da casa de cada uma delas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amadas.
Então, nós Amém. na próxima sexta-feira, vou colocar os 3 vídeos amanhã, gente, ali, vai para o e-mail de vocês, tá? Ok. Então, vejo Tá vocês. bem, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, Deus Beijo. abençoe. Obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada aí pela confiança. Amém. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.